Se você acha que a história do Paraná Clube, que está sem calendário nacional, é a única entre os times tradicionais do Brasil, você se engana, Leonardinho Tavares. O futebol é mesmo um esporte que não abre espaço para erros. E o vídeo de hoje é uma prova disso. O time em questão é um gigante do futebol pernambucano e um time tradicional do Brasil, mas é bem provável que os Enzos da atual geração não conheçam esse clube. Hoje teremos a missão de tentar mostrar de alguma forma o que aconteceu com o Santa Cruz. O Santinha. Leonardinho, o Santa tem um início muito legal. O time foi fundado por 11 jovens que gostavam muito de jogar futebol. Parecido com nós, né? Mas não tinham acesso aos clubes da capital pernambucana. Naquela época, Recife tinha clubes restritos à elite, como English Eleven, que era de britânicos donos de empresas de bonde, né? No próprio site do clube, Zanetinho, tem a seguinte frase. Numa época em que a escalação dos clubes, dos times locais, era repleto de sobrenomes como Griffith, Hardy, Brian, o Santa Cruz entrava em campo com Bebé, Lacraia, Manuel Pedro, Tiano e Pitota. Era o time do povo. Inclusive o Santa teve o primeiro jogador negro a jogar em um clube do Norte e Nordeste, Teófilo de Carvalho, tá? Se tornou um gigante do estado fazendo frente para o Sport Recife, que para alguns não é campeão de 87 e tem uma Copa do Brasil no currículo. Na capital pernambucana é o segundo time que mais venceu o campeonato estadual, ficando à frente do rival Náutico Capibaribe, que por sinal você gosta. Gosto mesmo. No Campeonato Brasileiro chegou 2 vezes na 4ª colocação, em 1960 e 1975. Como clube formador, foi nada mais, nada menos o time que revelou o rival para o futebol. Em 2016, venceu a famosa Lampions League, a Copa do Nordeste, e disputou a Sul-Americana. 2016, inclusive, é o último ano do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Para você, um Enzo, Gael, Benício, que não reconhece a grandeza do clube no futebol, precisa dar uma estudadinha. Futebol não é só PSG e Manchester City. Isso mesmo, apesar de na última década ter jogado a Série A apenas um ano, o Santa teve muitas participações na elite do Brasil. Mas ainda assim, o Santa é um caso raro, que transita entre várias divisões acumulando acessos e descensos. Uma matéria do Globo Esporte, Leonardinho, mostra a presença em cada década das divisões do brasileiro, né? Na década de 70 ficou todas as edições, meu amigo, na elite. Já na década de 80, amargou 4 anos na segunda divisão, mas mesmo assim ficou 6 na primeira. Exato. Os anos 90 foram difíceis para o Santa, que jogou a Série A só 2 vezes, né? Só 2 oportunidades, ficando 8 anos nessa segundona, né? A partir dos anos 2000, com a melhor estrutura das divisões nacionais, que o rodízio começa. Quer ver só? 2 anos na Série A, 5 na Série B e 1 na Série C, caindo para a 4ª divisão, onde ficou 2 anos. Na década de 2010, teve uma participação apenas na Série A, que já vimos que foi, né, em 2016. Jogou a Série B em 3 oportunidades, a Série C em 5 e a Série D uma vez. Desde 1970, o Santa jogou a Série A pelo menos uma vez em cada década. Mas na atual, as coisas estão difíceis. Em 2021, jogou a Série C com o rebaixamento para a Série D em 2022. Na disputa da Série D de 2022, o Santa não conquistou acesso para a 3ª divisão e, com isso, o campeonato seguinte, o Campeonato Pernambucano de 2023, ia ter uma responsabilidade ainda maior. E nós vamos explicar para você por que acontece isso. Assim como vimos com o Paraná, no Campeonato Estadual, o Tricolor precisava se classificar para a semifinal, garantindo vaga para a disputa da Série D. Porém, o time do povo não conseguiu superar em pontos o Retrô e o Petrolina, ficando de fora da fase final do Pernambucano. Só para você entender, você que está vendo o vídeo e não entende muito bem isso, o estadual de 2023 tem incidência no ano seguinte. O Santa Cruz jogou o estadual de 2023, não conseguiu vaga para a Série D de 2024. Com isso, ele precisava de uma classificação boa em 24, ou seja, do acesso para a Série C, para não depender do estadual para o ano que vem. Mas a Cobra Coral decepcionou e foi eliminada logo na primeira fase da Série D. Perdeu o último jogo para o Iguatu, que já estava eliminado e morreu abraçado com o clube cearense.
E parece, Leonardinho, que quando o clube chega no fundo do poço, as histórias que se seguem são muito e muito mais cruéis. Isso porque depois de ter sido eliminado ali na Série D, o Santa ainda tinha uma chance. Tinha que torcer para o rival, para o Retrô, conquistar o acesso. Dessa forma, uma vaga se abriria para o 5º colocado do Pernambucano, uma vez que o Retrô já estava classificado, né, para a Série D e conquistaria o acesso. Mas ter que torcer para um rival já é triste, ainda para um rival menor. E essa torcida não dá em nada, é pior ainda. Cara, e tava dando tudo certo. O Retrô tava vencendo o Maranhão na Arena Pernambuco por 2-1 e era só cozinhar o galo ali. O Santinha tava feliz, o Retrô tava feliz, mas aos 51 minutos do segundo tempo tomou o empate, o jogo foi para os pênaltis e o Retrô perdeu nos pênaltis. E detalhe, o Retrô tava com 2 jogadores a mais nessa disputa, ou seja, ficou mais feio ainda nessa situação, né? Mas convenhamos, né, Leonardo, que não dá para dizer que estando com 2 a mais, ele deixou empatar só para prejudicar o Santa, né? Porque dessa forma também ele não chegou a subir para o Retrô também se fu. Né? Cara, e a torcida do Tricolor não pode nem sonhar em acusar o Retrô disso, pois a responsabilidade de não atingir os seus próprios objetivos não pode ser direcionada a terceiros, né? Caso o Pernambucano mantenha o formato de 12 jogos na primeira fase, contando com a partida agendada da pré-copa do Nordeste, toda aquela coisada, o Santa só tem 13 duelos garantidos em 2024. Cara, é muito pouco jogo, né? Para uma equipe com a história e o tamanho do Tricolor da capital pernambucana, é muito pouca coisa, com o tamanho da torcida, a tradição do Santinha, é nada, né? 13 jogos é aqui, cara, o campeonato estadual aí que a gente acompanha da 2ª divisão. Nossa tarefa a partir de agora é tentar entender o porquê. A queda ano após ano até culminar a atual situação, que pode ter a explicação em casos como o do Santa Cruz. Uma explicação sempre vem à tona, né? Sim, cara, mas más administrações sempre assombram os clubes do Brasil, ainda mais os que estão com pouco dinheiro, né? E no caso do Santa, isso se externou até mesmo entre os profissionais que trabalhavam no clube. O treinador Alexandre Galo, que deixou o time após 12 dias, imagine 12 dias depois que assumiu a equipe, em abril de 2021. Na ocasião, o Galo falou que não enxergava condições para seguir evoluindo a equipe devido às condições de estrutura do clube na época. Abrindo aspas aí para o professor Galo, acho que o Santa Cruz parou um pouquinho dentro dessa situação de estrutura e acredito que com todo o investimento do mundo, ele vai demorar uns 6 meses para trazer uma condição mínima de trabalho. Em agosto de 2022, o volante Gilberto foi desligado do Santa Cruz e foi nas redes sociais e publicou, alfinetando a direção do Tricolor. Leston Júnior e Marcelo Segurado, em desabafo após a vitória contra o Atlético da Bahia no Arruda, lá na Série D em 2022, também falaram sobre as condições de trabalho que não eram o ideal para desenvolver o trabalho com a equipe. Abre aspas. Basta ver as condições de trabalho que a gente tem. Basta fazer uma visita ao CT e ver o campo onde a gente está treinando. Basta vir ver as condições básicas que faltam aqui no dia a dia. E cadê os apaixonados que falaram na época da eleição que iam junto com o clube? Disse Leston Júnior. Marcelo Segurado também falou sobre a condição de trabalho no clube. Abre aspas para ele. Passamos por dificuldades, estamos dentro do contexto reivindicando e estamos expondo para vocês as nossas dificuldades. Todo mundo é pai de família e fomos ameaçados de morte. Isso é bem complicado. Isso não é futebol, não é amor. A gente vem chamando a torcida para estar junto. Ela vem, mas não é só isso. Precisamos ter estrutura e o mínimo possível. Dentre as reivindicações, eles cobram melhores condições de trabalho, além de atrasos salariais, outras situações muito comuns no futebol brasileiro. A torcida Inferno Coral cobra muito o nome, Antônio Luiz Neto, que há muitos anos faz parte da diretoria. Em uma postagem no Instagram da torcida, eles usaram a palavra câncer para se referir ao dirigente, que em setembro de 2023 renunciou ao cargo em meio a negociações para transformar o clube em SAF. Problemas internos são muito comuns dentro dos clubes, mas no caso da Cobra Coral, isso se externou com muita gente importante vindo a público cobrar a diretoria, né? E infelizmente essa bola de neve foi crescendo, e nesse circo todo é o palhaço do torcedor quem realmente sofre, né? Zanetinho, nós aqui do Subiu a Bandeira, a gente lamenta muito a situação que o Santinha se encontra, até pelo tamanho da torcida, pela tradição,
e torce muito para que logo volte a figurar no cenário nacional, né? Cara, mas por enquanto o debate que fica é O que aconteceu? com o Santa Cruz.